hoje é o capítulo 8 do livro novamente. Quem estava aqui quarta-feira? Quem não estava aqui quarta-feira, além dos visitantes dessa noite? Você estava onde, hein? Oi? Estava onde? Plantão? Ah, tá bom, trabalhando, né? Alguém tem que trabalhar, pastor, né? Se eu não pago a minha conta. Tá certo, irmã. Glória a Deus. E quarta-feira o pastor falou sobre o capítulo 8. Cadê? Tem um tema aqui, não tem? Instruções acerca das mulheres e das mulheres e das... Irmãos, ajuda aí, ó. A igreja não tá cheia, tá vazia, né? Então me ajuda aí, faça um culto junto comigo. Já é difícil, irmão. Subir aqui para ministrar, irmão, já é... Ó, já veja as caras assim, ó. As caras denunciam. Poxa vida. Não vou continuar não, para não estragar vocês. Mas a gente olha para cada cara e fica olhando assim, Jesus, eles estavam esperando outra pessoa. Chapolin colorado. E aí, irmãos, mas é verdade, subir aqui para ministrar aqui para mim sempre, primeiramente, um temor e um tremor de subir para trazer a palavra do Senhor, tantas vidas olhando para a gente, né, esperando algo da gente, mas na verdade a gente não tem nada para oferecer. É a graça dele, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Se não for isso, irmão, vocês não têm noção. Ainda mais subindo aqui para ministrar diante, né, do pastor que a gente tem uma facilidade de uma palavra, né, de trazer um entendimento para a igreja. E toda vez que a gente sobe aqui é uma responsabilidade muito grande. Ainda mais quando ele ministrou hoje de manhã e fala para me ministrar a mesma palavra à tarde. Aí, meu irmão, fala, Jesus, que prova, hein, Senhor? Jesus, o cara ministra de manhã e quer que eu ministre à noite. Já era. Mas aí tem o Espírito Santo que nos ajuda, né? E vai nos ajudar. Então não tenha medo, irmão. Não fuja da prova, beleza? Quando você tiver uma prova dessa, igual eu estou tendo nessa noite, não fuja dela. Vai para cima, respira, porque tem alguém te olhando. Né? Tem alguém te olhando. É o primeiro capítulo do livro, tá? É muito bom o livro. Então tem alguém te olhando. E esses dias eu estava estudando, né? E aí eu estava lendo sobre Moisés. E agora, na hora do louvor ali, veio essa história todinha na minha cabeça. E eu falei, cara, é uma verdade, né? É Deus, cara. Não adianta. Às vezes a gente vai pensar que somos nós, mas não é. E aí quando Deus chama Moisés ali naquela sarça ardente, que Moisés vai até ele ali. E Deus fala, Moisés, eu vou te usar para libertar o meu povo. Moisés, na mesma hora, fala assim, eu, Senhor? Acho que você errou. Moisés acho que deve ter olhado para trás e até falado assim, cara, tá doido, né? Eu? Senhor, é você, Moisés. Mas, Senhor, como é que eu, gago, vou lá salvar aquele povo? E aí o Deus fala assim para ele, Moisés, vá lá, porque eu, o Senhor, estou mandando. E Moisés chega para ele e fala, Deus, mas se eles não acreditarem em mim? Moisés, fala para eles que eu, Senhor. Mas, Senhor, eles não vão acreditar. Aí Deus vira para Moisés, Moisés, o que tem na tua mão? Um cajado. E aí Deus fala, Moisés, joga no chão. E aquele cajado vira uma? Fala comigo, vira uma serpente, uma cobra. E aí Deus fala, Moisés, pega de novo. E quando Moisés pega, vira de novo o quê? Um cajado. E ele está falando, Moisés, não é você mesmo que vai libertar. Eu só preciso usar você. Porque quem vai fazer sou eu. E quando a gente tem esse entendimento sobre a nossa vida, irmão, a gente para de ter medo das coisas e fala, eu vou porque é em nome de Jesus, irmão. Imagine Moisés. Aí mesmo assim, daqui a pouquinho, Moisés arruma uma outra desculpa. Senhor, eu sou gago. Sabe, quando Deus manda a gente ir e a gente fica colocando desculpa no nosso chamado, no que Deus chamou a gente para fazer. E quando Deus está falando, para de dar desculpa, porque realmente vocês não conseguem. 1 João 4,4, sem mim nada podeis fazer, mas eu vou com vocês. Então, igreja, quando Deus mandar, faz. Porque não é sobre você, é sobre quem está conosco. E mesmo assim, Moisés fala, eu sou gago. E aí Deus fala assim, tá bom, Moisés. Você é gago, chama o teu irmão, que ele vai te ajudar a estar junto.
Você está entendendo? Tem alguém do teu lado que vai te ajudar. Por isso que a gente está em igreja, em comunidade. Porque o que dois ligarem na terra é ligado no céu. Por isso que Jesus falou, vai de dois em dois. Irmão, toca no irmão do lado, aí segura a mão do teu irmão do lado e fala assim, eu estou contigo. Libera uma palavra sobre a vida do teu irmão nessa noite, irmão. Você não sabe como ele chegou aqui. Às vezes muitos chegaram aqui entrando pensando em desistir, mas o Senhor nessa noite está falando, é o Senhor que te levanta, é o Senhor que te sustenta, é Ele que te pega pela tua mão direita e fala, eu estou contigo, meu filho. E quando a gente tem essa convicção de que é o Senhor que faz, se torna as coisas mais fáceis. Então que nessa noite o Senhor possa falar conosco tremendamente, mais uma vez assim como foi na manhã. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? E se eu fosse botar, eu botaria um subtítulo sobre essa mensagem. Eu botaria assim, no entendimento que o pastor trouxe para a gente nessa manhã, e com a graça de Deus eu vou tentar reproduzir aqui para vocês nessa noite, eu botaria verdadeiro ou falso. Ou melhor, verdadeiro, X e falso, né? Igual aquelas provas, né? Assinale assinale a alternativa certo ou errado, verdadeiro ou falsa, né? Então bota um Vzinho ou um F, né? É mais ou menos isso que o pastor trouxe nessa manhã para a gente. Eu tento, vocês sabem, mas difícil. Glória a Deus, aleluia. E eu botaria verdadeiro ou falso. Vê se quem está do teu lado é verdadeiro ou é falso. Olha aí, irmão, para o lado. Aqui só tem verdadeiro, irmão. Os falsos estão lá fora. Amém, irmãos? Sim ou não? Sim. Pelo menos deveria ser, né, irmão? Aleluia. E eu botaria um subtítulo de verdadeiro ou falso. Por quê? Vamos lá para ter esse entendimento. Quarta-feira o pastor explicou sobre o que é uma viúva. Sim ou não? Sim. Uma viúva é aquela que não tem ninguém para cuidar dela, né? Que não tem filho, não tem um parente de primeiro, segundo, terceiro grau. E aí sim ela se torna uma viúva para que a igreja possa ajudar. Foi esse entendimento que o pastor trouxe. Só que na noite de hoje, e no dia de hoje, na parte da manhã, o pastor trouxe sobre uma viúva verdadeira e falsa, e fez uma aplicação também para a igreja, como cristãos, verdadeiros e falsos. E vamos lá, ele começou, 1 Timóteo, está no livro, tá, gente? Está no livro, no capítulo 8, mas eu não vou abrir não, mas está aqui no livro, capítulo 8, página 92, 93, 94, 95, mas eu vou aqui, o livro está aqui, mas eu vou só falar aqui, comentar com vocês. 1 Timóteo 5, vamos ler o versículo 5 e 6, pode ser? Vamos lá, está aqui no telão. Página 94, se você quiser pelo livro aí também tem tem um versículo aí também. Eu vou ler aqui na telinha aqui. Vamos lá, hein? A verdadeira, uma mulher sozinha no mundo. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, vírgula, põe sua esperança em dia e noite, vírgula, faz súplicas e orações. Então, por que eu botei o título de verdadeiro, eu botaria, né, um subtítulo de verdadeiro ou falso? Porque ele inicia falando o quê? A verdadeira. Se tem a verdadeira viúva, é porque tem. Se tem os verdadeiros adoradores, porque tem o. Então, se tem um verdadeiro cristão, porque tem o. Não deveria, mas tem, né? Então ele vai dizer, a verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo. Primeiro, o que é uma verdadeira viúva? Ela é sozinha no mundo, como nós aprendemos na quarta-feira, ok? Sim ou não? Sim. Isso. Então, uma mulher sozinha no mundo. Ela faz o que? A verdadeira viúva? Põe sua esperança em quem? Em Deus. Então, a verdadeira viúva que não tem ninguém, antes de mais nada, ela põe sua esperança em Deus. E depois,
Ela dia e noite, ela faz o quê? Fica no portão conversando? Fica de fofoca? Não, dia e noite ela faz o quê? Orações e súplicas. Ou súplicas e orações. Então a verdadeira viúva é essa. Que ela busca primeiramente Deus e dia e noite. Assim como ele falou para Josué, Josué, medita na minha lei dia e noite. Não se aparte dela. Assim é uma verdadeira viúva. Agora vamos ver a falsa viúva? Vamos ver? 6. Mas, se ele botou um mais, é porque tem uma diferença. O mais está dizendo aqui, porém, tem uma outra aqui. Mas a viúva que vive apenas o prazer, as vontades, os desejos dela, está o quê? É falsa. A gente pode substituir essa palavra o quê? É falsa. Mesmo que aparentemente esteja... Aparente parece ser verdadeira, mas essa é falsa. Essa que não busca a Deus, essa que não ora, que não suplica ao Senhor dia e noite, mas que na verdade ela continua vivendo a vontade dela, os prazeres dela, é uma viúva falsa. E aí, com muita sabedoria, o nosso pastor na manhã de hoje trouxe dessa forma, aplicando para a igreja. E vamos ler agora, substituindo a palavra viúva pela palavra cristão. Vamos lá, igreja? Juntos, amém? Vamos lá, volta lá. O verdadeiro cristão. Beleza, deu para ensaiar, vamos de novo. O verdadeiro cristão. Um homem, uma mulher sozinho no mundo, um cristão, mesmo que pense em estar sozinho no mundo, o que ele faz? Põe sua esperança em Deus. Ele não põe a esperança no trabalho, ele não põe a esperança em coisas, ele continua põendo a esperança dele em Deus. E dia e noite, um cristão verdadeiro, ele faz o quê? Ele ora, ele jejua, ele busca o Senhor dia e noite. Não é só quarta-feira no culto, não é só domingo, não é só na célula, não, é na segunda, é na terça, é na quarta, é dia e noite. Não é só quando eu entro aqui dentro dessa igreja que eu me visto de cristão e dou a paz do Senhor, não. É a minha vida no meu trabalho amanhã na segunda-feira, é a minha vida amanhã na escola, na faculdade, é nos meus vizinhos, é onde eu estiver, eu preciso ser um verdadeiro cristão. E aí a gente aplicando também no versículo 6, mas o cristão que vive apenas de prazer está morto. O cristão que vive só de culto de quarta-feira não vai suportar, vai morrer. O cristão que vive só as células não vai suportar, vai morrer. Sabe, aquele cristão que acha que vir no culto quarta-feira vai resolver a vida dele, não. Irmãos, agora há pouco tempo mesmo, eu estava vendo, posso dar spoiler não, mas pessoas que vai para o culto no domingo, mas na segunda está na baladinha ali, sabe? Um dia está aqui vem, roda, fala em línguas, fala tudo, mas chega em casa, não é exemplo nenhum, não honra pai, não honra mãe. Isso é um falso cristão. Então não adianta, irmãos. Aqui está dizendo que a viúva verdadeira e o cristão verdadeiro, eles são diferentes. Eu preciso viver uma vida diferente. O falso, irmão, está em todos os lugares. Em todas as profissões, tem o falso e tem o verdadeiro. Quem já viu um falso médico? A gente vê notícia aí, irmão. CRM adulterado. Advogados. Em todas as áreas a gente vai ver pessoas, pastores, líderes. Assim como tem irmãos dentro da igreja também que são falsos. Hoje está aqui vestido, mas quando sair aí lá fora, é um palavrão na boca. Maltrata a esposa. Fala mal do marido, dá mau testemunho em casa. Isso é um falso cristão. Está com a Bíblia debaixo do braço, tem louvor em casa, mas não tem louvor na vida. E o Senhor está falando para a gente assim, tem a falsa viúva, mas também tem um falso crente.
E ele está falando para a igreja, até quando a gente vai ficar sendo verdadeiro ou falso? Aqui não é a questão. Será que se alguém fizer uma prova e o seu nome for a prova, ele vai botar o quê? Verdadeiro ou falso do lado? Se na prova tiver uma questão assim, Pastor Sérgio, assinale, verdadeiro ou falso a conduta dele, fora da igreja. E se hoje alguém perguntar o teu nome e tiver que botar verdadeiro ou falso, o teu vizinho, o teu pai, a tua mãe, o teu patrão, o teu professor, o teu amigo, o que ele vai botar do lado? Um verdadeiro ou um falso? E é isso que o Senhor está trazendo para a gente, ele é aplicação nossa na nossa vida. Porque falar da viúva é fácil, mas falar do cristão. Falar que a viúva é falsa, porque ela não tem uma conduta dia e noite, mas e nós? Estamos sendo verdadeiro ou falso cristãos? Aquele que é uma viúva, de fato, não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações dia e noite. Irmão, verdadeiro cristãos, ele tem que viver e a confiança dele tem que estar em Deus. A vezes parece até que está sozinho, irmão, mas a gente tem Deus, irmão. Quando Deus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que no secreto é você e Deus. Parece que está sozinho, mas Deus está conosco, irmão. Busque Ele, ore, que no secreto Ele te ouve. Ele é o nosso recurso bem presente no dia da nossa angústia, irmão. É dele que vem o nosso recurso. É dele que vem a nossa força. É dele, irmão, não é mais de ninguém, é Cristo que nos sustenta. Ele vai trazer no próprio livro, o pastor vai trazer aquela viúva. Irmão, a gente confia em Deus, ou então a gente é um falso cristão. Pastor, que isso? Eu sou humano, eu sou homem. Irmão, mas eu nunca vi um justo mendigar um pão, nem sua descendência passar fome. Deus não é homem para que minta, a palavra dele é que nos sustenta. Ou a gente crê na palavra, ou então não adianta. Ele não é filho do homem para mentir, irmãos. Pastor, mas está demorando. Ele falou para mim, me prometeu, mas até hoje não veio. Você esqueceu que Lázaro estava 4 dias morto? E Marta, Maria falou a mesma coisa. Ele falou, não dorme, não está morto, ele somente dorme. Espera, continua confiando, porque no tempo certo, ele vai chegar, vai rolar a pedra e vai reviver novamente, irmãos. E essa viúva aqui vai trazer um exemplo para a gente, 2 Reis 4, do 1 ao 7, também está no livro. Ela vai trazer um exemplo para a gente, essa mulher, de entendimento do que é servir a Deus, do que é ter confiança no Senhor, do que é estar debaixo de uma palavra e falar, eu vou atrás dessa palavra, porque essa palavra até hoje me sustentou, então ela vai continuar me sustentando. E aí vamos ler do 1 ao 7. Certo dia, certo? Então, hoje, domingo, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a quem? A Eliseu, profeta. Meu marido, Eliseu, que o servia, morreu. E o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Irmão, já é muito forte, né? Porque a mulher vai falar do marido dela e fala para Eliseu, você sabia que ele temia o Senhor. Se Eliseu sabia, é porque as atitudes, o comportamento dele deixava claro. Será que nossos comportamentos, nossas atitudes têm deixado claro o nosso temor pelo Senhor? Porque os verdadeiros cristãos, o comportamento, as atitudes revela quem está dentro dele. E aqui esse homem, para essa mulher ir lá até Eliseu e falar, você sabia, é porque aquele homem tinha um testemunho de vida verdadeiro. Você sabe que meu marido temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravo. É como se fosse assim, eu não aceito. É como se essa mulher estivesse falando para Eliseu, Eliseu, eu não aceito. Você conhecia o meu marido,
Meu marido servia na obra, fazia a obra do Senhor, temia, e agora tem pessoas querendo levar meus filhos, eu não aceito. Sabe? Autoridade de saber quem ela tinha dentro de casa, da pessoa que estava do lado dela. Esposa, será que você tinha coragem de chegar aqui e cobrar algo? Ou entrar e falar para Deus, Deus, o meu marido, a minha esposa, eu sei quem ela era, servia ao Senhor, temia ao Senhor, e agora eu estou passando por isso? É muita autoridade, é muita certeza, é muita convicção de quem estava do lado dela. Só os verdadeiros mostram isso. 2. O que posso fazer para ajudá-la? E detalhe, Eliseu também tinha certeza de que aquele homem era o que aquela mulher estava falando. Porque se não fosse, na mesma hora, Eliseu ia falar algo, ia questionar, ou ia fazer outra pergunta, ou ia falar algo diferente. Mas o que ele fala? O que posso fazer para ajudá-la? O que você está falando, mulher, é uma verdade. Esse teu marido realmente servia e temia o Senhor. Então o que eu posso fazer para te ajudá-la agora? E aí ela vai dizer, e ele vai dizer, diga-me, o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Para a mulher era nada, para Eliseu era o suficiente. Para quem tem uma visão diferente, para quem tem uma fé e crê na palavra do Senhor, um pouquinho se torna muito. Por isso que a Bíblia fala, seja fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. Deus não quer muito, Deus só quer um pouco de verdade. É melhor um pouco de verdade do que muito de mentira. Tem muitos fazendo, mas, sabe, por dentro é uma mentira, é só por fora, ser pro caiado. Mas se for um pouco, mas tiver verdade, Deus vê por dentro, irmão. Por Deus que Deus solda corações e pensamentos. Às vezes você vai olhar para o lado, irmão, fazendo um estartalhaço danado. Você vê crescendo, agigantando, as coisas acontecendo. Daqui a pouquinho tu vê murchando. Porque era só por fora. Era uma mentira, na verdade. Porque o que estava dentro, a intenção não era a que Deus queria. Cuidado, que Deus solda corações e pensamentos e sabe a intenção de cada um que está fazendo. E aí o que eu posso fazer para ajudá-lo? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. 3. Então Eliseu disse, tome emprestado muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos. Quantas conseguir? 4. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separa-as quando estiverem cheias. 5. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e ela os enchia. Logo todos estavam cheios até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, mãe, respondeu ele. E o azeite parou de correr. 7. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora, vendo o azeite, pague as suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. O que posso fazer para te ajudar? O que você tem? Só tem um pouquinho de fé, pastor. É o suficiente para que Deus mude a tua história. Só tem um pouquinho de esperança, é o suficiente para que Deus mude a tua história. Já estou no meu limite, chegou a hora de Deus agir então, irmãos. Porque quando a gente está no nosso limite, a gente já não está na força do nosso braço. Aí Deus entra e faz o milagre, irmão. O que você tem? Eu tenho um pouquinho de azeite. É o que eu tenho. E aí Eliseu falou o que para ela? Deu uma palavra. Eliseu resolveu o problema daquela viúva naquele momento? Sim ou não? Sim e não. Porque ele deu uma palavra somente, mas o problema ela foi resolver dentro de casa. Eliseu falou o quê? Volta para casa, pega vasilhas, porque vai derramar azeite.
E aí quando a gente traz para a comunidade, o pastor aplicou de manhã e é uma verdade, aquela mulher, a resolução foi em casa porque ela precisava de quê? Para ter azeite? Vasilhas. Porque sem vasilha não tem azeite. Sim ou não? E quanto mais vasilha, mais? Quanto mais vasilha, mais? Azeite. E ela foi pedir a quem? Ao vizinho. E aí a gente vai trazer para a nossa igreja. Você está em célula? Sim ou não? Quem não está em célula que já está um tempo em Rehobote? Quer ver algo interessante? A gente está fazendo um aplicativo para a igreja. Estou no Ministério Infantil, estamos fazendo aqui. Então a gente está botando relatório para um rapaz, o Alexander, que está fazendo para a gente. Tem 1.543 pessoas cadastradas no aplicativo. A minha não, né? A rede que eu supervisiono tem 92 pessoas cadastradas nesse aplicativo. Eu já pedi para cadastrar. Hoje eu pedi para trazer, estava fazendo um censo lá, para ver quantas pessoas tem na Rede Verde. Já passou de 100 e pouco. Então tem pessoas que não se cadastraram. E tem 800 pessoas. A gente tem... Calma aí. Aí também tudo de cabeça não dá, né, gente? Mas eu tenho aqui rapidinho. Vou traçar para vocês aqui. Ok, aqui. Nós temos 25 ministérios na igreja. Uau! Nem eu sabia que tinha isso tudo. 25 ministérios. Mas nesses 25 ministérios, olha quantas pessoas estão sem fazer nada. Ô, Jesus. Não faz a obra. 815 pessoas. De 1.543 cadastradas, mais da metade estão com a bunda na cadeira, como meu pastor fala. Então tem 800 pessoas que estão sem fazer nada. E aí, eu acho que também tem aqui, sem célula também, deixa eu ver. Ainda tem um nome aqui também de quem está sem célula, vou saber agora, hein? Estou brincando, tem não. Mas aí, se faltar azeite, com quem tu vai pegar a vasilha? Se você não tem relacionamento na igreja. Com quem tu vai pegar a vasilha se você vem para a igreja, mas não quer ficar, não quero saber de célula não, já fui muito ferido, magoado, quero ficar no meu cantinho, só quero lá assistir o culto e ir embora. Não quero mais me envolver em ministério não, já fui de ministério, já saí chateado. E se faltar azeite? Irmão, a gente está numa comunidade, é comunidade evangélica, comunidade é relacionamento. A gente só consegue ter intimidade com alguém se a gente tiver relacionamento. Essa mulher só conseguiu vasilhas para poder suprir a necessidade dela e dos filhos, porque ela tinha relacionamento. Eu estou olhando para um jovem lindo, maravilhoso, que eu amo muito, que já fez muito isso, hoje está meio apagado, não faz tanto. Ele já até riu que ele sabe que é ele. Eu vou virar para cá então. Todo mundo olhando para lá, tudo fofoqueiro. Mas é um cara que fazia isso. Saía, se relacionava, conhecia. Vou falar uma célula aqui. Uma célula... Levanta a mão aí, David. Você viu que tem uma célula aí, né? Está em qual célula agora, David? Oásis, né? Esse pessoal é da Oásis, todo que está do teu lado? Você é da Rede Vinho, né? Da Rede Verde. Alguém da célula da Rede Verde aqui? Beleza, Timóteo ali. Vocês daí da Rede Vinho conhecem o pessoal da Rede Verde? Conhece nada, gente. Porque às vezes a gente está até em comunhão, mas só com o nosso grupo. E cuidado que o teu grupo às vezes tem 10, você vai precisar de 20 vasilhas. Cuidado que esse teu grupo, você tem uma necessidade aqui que pode até te suprir, mas daquele grupo lá, tem outra que vai te ajudar também, mas a gente não quer se relacionar, a gente prefere fechar a nossa panela e ficar no nosso grupo. E comunidade não é para ter grupo, comunidade é um todo, igreja é um corpo.
É o corpo de Cristo, não é um membro de Cristo, não é uma célula, não é uma rede, é uma comunidade evangélica Rehobote. E se a gente não entender isso, por isso que muitas das vezes a gente passa dificuldade, necessidade, irmãos. A gente precisa se relacionar mais. Não, mas não fui com a cara daquele meu irmão. Para com isso, irmão, você é cristão e verdadeiro. Você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem um fruto do Espírito, que é o amor, longanimidade, paciência. E a gente precisa ter isso para se relacionar. Vai ter dificuldade? Vai, mas se relaciona. O teu jeito vai ajudar o jeito do irmão. A gente estava conversando ali em cima agora sobre isso. Às vezes você é mais pacato, o outro é mais agitado. Mas quando a gente está em comunhão, um ajuda o outro. O óleo flui, o azeite flui. E daqui a pouquinho aquele que era mais pacato já está falando mais, está mais animado. O que era tímido começa a conversar. Porque a gente está em comunhão. Imagine essa mulher. Não falo com ninguém não. Imagine você. Você mora num condomínio de apartamento. Quem você conhece? Não, pastor, mas lá eu entro no elevador, a pessoa nem fala comigo. Você não tem boca não? Sabe por quê? No teu condomínio, se você tiver um bom relacionamento, no dia que faltar azeite, no dia que faltar aquele açúcar, você pode pedir. No dia que faltar alguma coisa, uma emergência, alguém que vai te ajudar, irmãos. Quando você passar mal, até o teu parente chegar lá, é o teu vizinho que vai vir com a vasilha. É ele que vai vir com o carro, vai te socorrer, te levar para o hospital. Mas se você for carrancudo, um crente chato, um crente que não fala, não é nem crente, é crente, não é cristão. Porque cristão, a alegria do Senhor é minha força. Porque o cristão, a alegria do rosto formoseia a alma. A minha alma tem que estar alegre. Então nós somos essa verdadeira. E essa mulher foi buscar lá. E o profeta, vai para a tua casa, porque na tua casa é que começa a mudança. E não adianta chegar aqui na igreja rindo para todo mundo, se em casa você é um marido chato, carrancudo. Não adianta a mulher vir para cá e servir todo mundo, se em casa você... Não adianta jovem vir para cá pular, dançar, alegria, pular, se em casa você não honra pai e mãe, não ajuda dentro de casa. Eu vejo tantos jovens vindo para cá, ajudando, passando o dia na igreja. Legal, maravilhoso. Melhor do que estar na rua. Mas eu quero ver se você já tirou um dia para ajudar o teu pai e a tua mãe dentro de casa. Porque a primeira vasilha que vai te socorrer é lá. Sou eu que vou te socorrer primeiro, não. É o teu pai e tua mãe que está lá, que vai chegar com a vasilha. Está aqui o azeite. Então a gente precisa ser verdadeiros dentro de casa. Porque ser verdadeiro aqui é fácil. Eu quero ver ser verdadeiro dentro de casa, com aquele que está perto, com a vizinhança, aqueles que vão te servir primeiro o azeite, irmão. Amém? Então Eliseu, tome emprestado muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantos conseguir. Depois, entre em casa, seus filhos, e feche a porta. E detalhe, né? Feche a porta, ela e os filhos somente. Agora deixa que eu vou derramar o azeite suficiente. Irmão, quando Deus fala, quem falou? Deus, através da vida do profeta. Mas era Deus falando. Então quando Deus falar, obedece. Pode ser loucura, irmão. Se Jesus estudando novamente, você já imaginou a loucura, que como Deus faz as coisas? E a fé é justamente isso, irmãos. A gente não vê, mas a gente crê. Por isso que é loucura servir a Deus mesmo. E tem que ter fé de doido mesmo. Imagine Josué. Josué, vai tomar Jericó. Aí Deus fala, Josué, dá 6 voltas na muralha, 6 dias, dá uma volta por dia, no 7º dia dá 7 voltas, no final dá um grito, que a muralha vai cair.
Loucura, né não, irmãos? É loucura. É a mesma coisa que eu falar assim, dá a volta nessa casa, 6 dias, no 7º tu dá um grito que essa casa vai ser tua. Tu vai fazer? Não vai. Tu vai falar, não, o cara vai falar que eu sou doido. Não, eu não estou falando na casa de ninguém não, a casa vazia, que está vendendo, tá? Não vai na casa do teu irmão não, que aí é inveja. Não é isso não, varão. Não, o cara está atrás, vou lá na casa do fulano lá. Não, aí não, irmão. Aí é macumba, né? Não, é algo, sabe, eu estou só figurando aqui, tá, gente? É algo figurado aqui, só para a gente ter um entendimento. Mas a gente não vai fazer? Não vai. Mas Josué foi o quê? Obedeceu. É loucura ou não é? Essa mulher falou que ela tinha um pouquinho de quê? Tinha o quê? Pouquinho. Então um pouquinho, olha a mente dessa mulher. Mas Eliseu já falou o quê? Vai lá e pega o quê? A Bíblia está dizendo muitas vasilhas. Eliseu podia até falar, não, vai lá e pega uma vasilha, pega a vasilha que é suficiente para esse azeite. Não, ele falou, vai lá e pega muitas vasilhas. Essa mulher podia ter parado e falar assim, caraca, como é que ele manda eu pegar muitas vasilhas se eu só tenho um pouco de azeite? Essa matemática não está batendo. Mas a matemática de Deus é isso. A matemática de Deus, quando eu estou fraco, ele fala que eu estou forte. Ele fala para mim eu diminuir, para que ele cresça. Então assim, a matemática de Deus ninguém explica. Então, irmão, tem coisas que não explica. Como o nosso pastor fala, ele complica, depois descomplica e depois explica no caminho. É mais ou menos isso que ele fala, né? Se não for, é isso aí. Mas é isso. E essa mulher pegou um pouquinho, mas ela foi debaixo da palavra. E ela foi, não quis saber. Mas ela, debaixo daquela palavra, porque não adianta, o pastor muitas das vezes libera uma palavra, mas se minha atitude não compactua com a palavra. Quantas palavras saem desse altar? Quantas palavras proféticas, irmão, o pastor libera desse altar? Porque umas pessoas vivem o profético, vivem o sobrenatural e outras não. Porque umas têm vasilhas e as outras não têm. Umas têm relacionamento e outras não têm. Porque o que fala de vasilha, de amizade, de trazer vasilha, fala de quê? Relacionamento. E sabe por que muitos não vivem o sobrenatural? Sabe por quê? Não tem um relacionamento. Não somente... Irmão, vou te falar uma verdade. Quando você não tem relacionamento com o teu irmão do lado, com o teu vizinho, com alguém, você já não tem relacionamento com Deus. Porque se eu tenho relacionamento com Deus, eu naturalmente vou ter relacionamento com o meu próximo. Não tem como eu ter relacionamento com Cristo e não ter relacionamento com meu irmão. Não tem como, porque o Espírito Santo vai me constranger. O problema da igreja é esse, que não tem relacionamento com Deus e vive uma vida rasa de evangelho, de palavra. Eu sempre falo aqui, por mais que a gente esteja numa igreja que a palavra é boa, é profunda, mas irmão, esse dia eu estava conversando com uns amigos, estava falando sobre isso. Paulo, ele elogia, fala assim, tá para ver uma igreja como essa, os bereanos. Era Paulo pregando, mas quando Paulo acabava de pregar, eles iam para a Bíblia, analisar e ver se era isso mesmo, era verdade o que Paulo está falando. Hoje, a gente escuta e aceita tudo que falam. Pode ser o que for, irmão. Vai para a tua casa, entra no teu quarto, pega a tua Bíblia, ora ao Espírito Santo e peça a Ele. Será que é isso mesmo? O contexto é verdadeiro? Isso aqui tem verdade? O Espírito Santo revela para mim. Porque o próprio Paulo elogiou a igreja de Bereia, falando, esses são diferentes. E é por isso que a gente vê uma igreja muitas das vezes oscilando. Hoje está bom, daqui a pouquinho está... Porque não tem um relacionamento, e sem relacionamento não tem azeite, e sem azeite vai ter morte. Porque essa mulher, se ela não busca o azeite, os filhos e ela morreria, mas ela teve azeite. Depois entre na casa de seus filhos e feche a porta, derrame suas vasilhas, e o azeite vai e separe quando estiver cheio. 5, a viúva
seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e elas os enchiam. Seus filhos traziam vasilha e elas os enchiam. Quem está na obediência de Deus, quem está seguindo a palavra de Deus, se prepare, porque Deus vai encher, irmãos. Não tem como ficar vazio quem está na obediência de Deus. Quem está seguindo as instruções vai conseguir, a muralha vai cair, o azeite vai chegar, a vasilha vai transbordar. Por quê? Porque eu estou debaixo da palavra de Deus. Não é porque eu estou fazendo isso, não é porque eu estou obedecendo o que Deus está mandando. Por isso que tem os falsos verdadeiros. Os verdadeiros verão a glória de Deus, irmão. E foi enchendo e não parava. Traz vasilha, e as vasilhas enchendo. Enquanto você estiver debaixo da direção de Deus, se prepare para viver o melhor, irmãos. O problema é quando a gente quer viver o nosso prazer, a nossa vontade. Aí a palavra é liberada, o ensinamento é dado, mas você não, a minha carne grita mais forte. Aí vai lá e faz e quebra a cara. Por quê? A viúva que quer viver pelo seu prazer. O crente que quiser viver pelo seu prazer, irmão, vai viver a morte. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Logo, 6. Todos estavam cheios até cheios, irmão. Sabe, às vezes a gente fica procurando algumas coisas, irmão, o véu se rasgou. Às vezes eu fico pensando assim, o véu se rasgou, sabe? O acesso está liberado para todos. E às vezes eu vejo uma igreja, alguns oscilando. Irmão, você tem um acesso, você tem a Bíblia na mão, você tem uma liberdade de adorar, você tem a liberdade de ler as Escrituras. O que falta para a gente viver um avivamento de verdade dentro da nossa comunidade, dentro das nossas casas, dentro do nosso bairro, dentro da nossa vizinhança? O que está faltando? Sabe, está faltando a gente olhar para dentro da gente, tem algo errado na gente, irmãos. O azeite está transbordando desse altar, e por que a gente não está enchendo as nossas vasilhas? Porque a gente não está transbordando em outras vidas. O nosso ambiente de trabalho tem que mudar. A nossa vizinhança tem que mudar, o assalto tem que diminuir, avivamento são pessoas se convertendo de atitudes pecaminosas. E cadê esse avivamento entre nós? Cadê esse avivamento lá no teatro? Cadê esse avivamento na faculdade? Isso é avivamento. Avivamento não é a gente se reunir aqui e falar em línguas, não. Avivamento é mudança de comportamento de pessoas que estão olhando pra gente. É o meu trabalho chegar lá e aquele cara fala assim, cara, tem algo diferente. É quando o John Ellis passava e as pessoas olhavam. É quando o Pedro passava e a sombra curava. É esse avivamento. A palavra não mudou, irmãos. Quando eu começo a falar isso, eu acho que eu até me assusto. Eu vejo umas caras de ET, irmão. Eu não sei se o coração de vocês não arde para isso. A minha casa tem que mudar, a minha vizinhança tem que mudar. Cara, senão a Bíblia tem que rasgar. Se a gente está aqui foi porque os apóstolos, eles pregaram a verdade e acreditaram no que Jesus falou para eles. O poder que desceu em Atos 2, o poder continua dentro de nós, irmãos. E cadê a chama? Cadê o fogo? Sabe, não está? A gente está se distraindo. Nós somos, na verdade, falsos. Somos falsos com o Espírito Santo. Porque falamos que queremos tanto, falamos tanto, eis-me aqui, mas na primeira promoção do trabalho a gente cede. Na primeira oportunidade de abandonar algo, a gente abandona. Na primeira crise a gente deixa o ministério. Na primeira dificuldade a gente quer desistir da igreja. Na primeira dificuldade a gente abre mão de tantas coisas. E essa mulher foi até o profeta e falou, eu não aceito. Tempo de pegar vasilhas, irmão. É tempo de encher as nossas vasilhas, do nosso azeite. É tempo de trazer vida.
Essa mulher estava com os filhos penhorados, mas uma atitude dela, a entrar até o profeta e falar: eu não aceito mais viver esse evangelho morno. Eu quero viver um evangelho da verdade, do avivamento, de pessoas sendo tocadas. Isso tem cadeia dentro de nós, irmão. Todos nós, imagine, todos transbordando, avivados. Chega! Os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. Está na Bíblia. Os sonhos deles são maiores do que os nossos. Mas somos falsos. Essa que é a verdade. A gente quer viver os nossos sonhos e não o dele. Mas falamos que acreditamos na Bíblia. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Mas a gente quer viver a nossa vontade. O Senhor está falando para a gente: eu estou doido para derramar azeite. Eu estou doido para encher as vasilhas. Eu estou doido para que vocês transbordem. Mas eu preciso que vocês entendam. Jesus vai dizer para a gente: aquele que quer me seguir tem que perder. A gente não quer perder a nossa vida, essa é a verdade. A gente não quer perder, não. A gente quer continuar com a nossa vida. Porque se a gente perder a nossa vida, ele fala que a gente vai ganhar. E aquela mulher transbordou de azeite. Foi cheio de azeite. A viúva seguiu as instruções e transbordou de azeite. Logo todos estavam cheios até a borda. Traga mais uma vasilha. Acabou, respondeu. O azeite parou de correr. O azeite parou porque estavam cheios. Tem azeite para transbordar ainda, irmãos. E ela contou para aquele homem falou: agora vende. Vende. Quita a tua dívida. E tu vai viver desse azeite. É tempo de a gente viver do que Deus tem para a nossa vida, irmão. É tempo de a gente viver do azeite, da dependência do Senhor. Quando eu olho esse texto, eu só vejo uma coisa: dependência de Deus. Dependência da presença, dependência do Espírito Santo, dependência de um relacionamento com Deus. Se a gente tiver um relacionamento, a gente vai ter dependência. Mas sem relacionamento, a gente não tem dependência. A gente tem independência. E a independência leva à morte, irmãos. Orfa e Ruth. Uma se tornou dependente. Teu Deus é o meu Deus. O teu povo é meu Deus, é o meu povo. E Ruth, a gente escuta a história dela até hoje. E órfã, ninguém fala mais dela. Quis ser independente. Mas quem se torna dependente dele, quem se torna dependente dele, não vai viver só você. Vai viver você, teus filhos, a tua descendência. É promessa, irmão. É promessa. Eu visitarei a primeira, a segunda, a terceira, quarta, mas daqueles que me obedecem até 1000 gerações. Tem azeite, mas a gente precisa ser dependente dele. Entrega tudo, irmão. Entrega tudo. Essa mulher decidiu entregar tudo para ele. Falou: não quero saber de mais nada, entrega tudo. Entrega, irmão. A Bíblia é inerrante, infalível. É a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos mantém. Pastor, eu sei que é difícil, estou passando uma situação difícil, mas tem uma palavra. Abre a Bíblia que tem uma palavra para você. Tem azeite, irmão. Você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu vivei. Para, tenta entender. Tenta entender. Se não tiver você, como é que o nome do Senhor vai ser glorificado? Esse diagnóstico de doença é para que o nome dele seja glorificado, mas ele precisa usar alguém. Ele precisava de Moisés para libertar o povo, ele precisa de você para colocar uma doença, para ele te curar, para que pessoas olhem a cura através de sua vida. Ele precisa falir o teu negócio, para depois te erguer de novo, para depois você falar para pessoas. Entenda, todo processo tem um propósito. Não é para matar.
Deus não quer matar ninguém. Deus só quer glorificar o nome dele através da tua vida. Entenda isso, cabeçudo. Entenda. Deus não quer tirar o teu trabalho. Deus quer mostrar a fidelidade dele através da tua vida. Tu acha que Deus queria matar Jó? Não. Ele queria que hoje a gente estivesse falando de Jó. Perdeu tudo, mas não perdeu a dependência de Deus. Pode tirar tudo de mim. Davi tirou tudo, perdeu tudo, mas falou: Senhor, só não tira de mim o teu espírito. É isso que Deus quer falar com a gente. Deus não quer matar. Deus é mau, me botou. Não. Meu pai me abandonou. Não. Foi Deus preparando para você olharem para você e falar assim: olha o que Deus fez na vida daquele ali. Olha o que Deus fez na vida daquela dali. Olha o que Deus está fazendo na vida desse jovem. Eu não tinha pai, não tinha mãe, mas Deus me encontrou. Deus restituiu tudo. É isso que Deus quer fazer, entenda. Essa mulher podia ficar em casa chorando, falar: levou meu marido. Meu marido era tão fiel, tão temente ao Senhor. Por que Deus fez isso comigo? Não, ela falou: eu vou onde tem a resposta. Eu vou onde tem a solução. Eu vou ouvir Deus. A boca de Deus vai trazer uma direção para a minha vida. Assim como sempre foi com meu marido, eu vou continuar seguindo a direção de Deus. As coisas não é para te tirar da presença. As coisas que acontecem de ruim é para te mergulhar ainda mais na presença. Entenda. Deus não deve nada para a gente, irmão. Deus já deu seu único filho. Deuteronômio 28. Deixei passar necessidade, só para ver onde estava o teu coração. Deus só quer tocar na gente, para que o nome dele seja glorificado. Havia um cego de nascença. Cego de nascença. Quem pegou? Os discípulos perguntaram: Jesus, quem pegou, o pai ou a mãe? Não. Foi nem o pai, nem a mãe. Eu fiz ele nascer cego para que agora eu curasse e meu nome fosse glorificado. Tem coisas que Deus está fazendo para que o nome dele seja glorificado. E outras pessoas olhem para você e falem: ele vai fazer também contigo. Ele vai fazer na tua vida. O azeite vai derramar. Pessoas vão ver você transbordando de azeite. Vai prosperar sim. Vai restituir sim. Vai ter emprego novo. Vai ter loja nova. Vai ter casamento novo. Vai ter de novo. Mas continue firme na presença dele. Continua. Continua. Deus não quer te matar. Não. Tem processo, mano. Tem propósito. Eu sei que às vezes dá vontade de largar tudo, falar: Senhor, eu já não estou suportando, é tanta humilhação, é tanta escassez, eu não aguento mais. Continua, porque quando está assim, é porque está pertinho dele vir. Ele não dá nada que a gente não possa suportar, irmãos. Está achando que está no limite? Está não. E se tu estiver achando que está no limite, fala para ele, porque quando achou que estava no limite, ele chegou e ressuscitou Lázaro. Toda vez que estiver no limite, Deus está chegando. Deus não se atrasa. Deus vem na hora certa, no momento certo e no tempo certo. O tempo dele é diferente do nosso. O tempo dele é diferente do nosso. 1 Reis 17. Tinha uma viúva também. E a gente está falando de viúva. Tinha mais uma viúva. A viúva de Sarapta. Aquela. E Elias chegou. Depois de ficar 2 anos ali no rio. O riacho secou. E Deus manda: Elias, vai para outro lugar que a viúva vai te sustentar. Loucura, né? Mais uma vez a gente falando de Deus. A muralha cai, agora uma viúva vai sustentar um profeta. Ainda mais uma viúva no Velho Testamento. Que uma viúva agora é fácil, né? Uma viúva morre, fica com a pensão do marido, ganhando 10, 15 mil por mês, é mole sustentar. Mas naquele tempo a viúva, irmão, não tinha nada. E Elias chega até aquela mulher, 17:9, 1 Reis 17:9.
Vamos ler. Vamos ler até o 16 só. Vai morar em Sarepta, Elias, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Calma aqui. Quem está mandando Elias ir? Quem está mandando Elias ir, igreja? Deus. E ele está falando o quê? Dei uma ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar. Quem mandou ele ir? Quem está dando uma ordem? Por que a gente não faz? Porque a gente duvida. Deus já liberou uma palavra sobre a tua vida, tem promessa que Ele já lançou lá atrás. E por que você ainda está duvidando? Na hora que Ele liberou a palavra, Elias foi. Imagina Elias, uma viúva vai me sustentar? Deus está de brincadeira. Mas Elias já tinha vivido várias experiências com Deus. E ele falou, eu vou porque eu sei que Ele vai fazer. O problema é que a gente vive experiência com Deus, mas está igual o Gideão. Molha aqui, molha aqui, molha aqui, molha aqui, molha aqui. Mas como Deus é tão misericordioso, que Ele ainda molha, né? Eu vou molhar só para tu ver mais uma vez. Eu vou fazer só para tu ver mais uma vez. Eu estou fazendo só para você ver. Até quando a gente vai ficar pedindo para ver algo que Deus, você já sabe que Deus já fez, cara? Deus já fez. Para de pedir prova, vai lá e faz. Caminha sobre as águas, como foi cantado aqui. Bota o teu pé, cara, sobre as águas e vai debaixo da palavra. Tem promessa, não tem? Não tem uma palavra que já foi liberada? Está com medo de quê? Vai debaixo. Vai morar, Elias. E Elias foi. Porque eu já dei uma ordem para a viúva que mora ali para te dar alimento. 10. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou, pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar água, ele disse, traga também um pedaço de bolo. O cara pede água e dá um pedacinho de bolo também. E detalhe, Elias, há 2 anos já que ele estava no riacho, e Elias que tinha falado o quê? Orado para parar de chover. Ele que fez faltar água, ele que fez ter seca, através de Deus. E ele fez. Agora ele vai até uma viúva e fala, me dá um pouquinho d'água, me dá um pedacinho de pão. Aí olha que ela vai responder para ele no 12. Mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tem um pedaço sequer de pão em casa. Interessante, né? Porque ela fala, o seu Deus. Então ela conhecia. Ela não poderia conhecer Elias, que tinha orado para cessar a água, a chuva, na verdade. Mas ela reconheceu ele como um homem de Deus. Porque o seu Deus não tem um pedaço sequer de pão em casa. Tem apenas um punhado de farinha, apenas um, que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última, e depois meu filho e eu. Profeta, não tenho água, e o pouquinho que eu tenho aqui eu vou comer para eu e meu filho morrer. E quantas das vezes a gente já chegou nesse nível, né, irmão? Perdão. Estou um pouquinho resfriado, irmãos, mas Deus é bom. Quantas vezes já chegamos aqui, irmão? É o último dia. Hoje muitos podem ter entrado aqui nessa noite falando, é a última vez que eu vou na igreja. Se Deus hoje não me responder, eu desisto, vou tirar minha vida. Quantos aqui já tivemos histórias, relatos de que entraram aqui por essas portas dessa forma? É meu último dia, vou desistir da vida, não aguento mais. Está difícil, está pesado. E essa mulher, eu vou comer e depois eu e meu filho morreremos. Mas Deus mandou um profeta lá. E debaixo de uma palavra, irmão, está para nascer. Ele não é filho do homem para que minta nem se arrependa. O que ele lançou sobre a minha vida e sobre a tua vida, ele vai cumprir. Tem promessa sobre a minha vida que eu tenho certeza que Deus vai cumprir. Às vezes eu também acho que está tardio, eu também acho que está demorando, mas não é o tempo dele, é o momento certo. Ele está me preparando, porque se eu receber antes da hora, eu vou morrer. E Deus não quer que ninguém morra, Deus quer que a gente usufrua da promessa. Tem promessa.
Quantos aqui, alguém já liberou uma palavra? Como o pastor falou mais cedo aqui, alguém já apontou um dedo de profeta e falou assim: Deus manda te dizer isso. É isso, 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 isso. Tem coisas que é boa, tem coisas que é ruim. Logo que a gente veio aqui para Rehobote, em 2016, a gente veio para cá, a gente estava inaugurando aqui, e aí, aquele processo a gente estava vivendo um processo aí de renúncia, e a gente estava numa fase muito difícil financeira, eu e minha esposa. Aí a minha Sueli saiu daqui, foi nesse posto de gasolina aqui, né? Esse posto que tem aqui na esquina. Aí chegou lá, tinha um cara vendendo, passou de bicicleta, vendendo alguma coisa, sorvete, salada de fruta. Irmão, sabe aquela escassez que você tá? Tu estava igual essa viúva. Nem farinha tinha mais, já tinha acabado até a farinha do meu pote. A farinha tinha só na... Os meus filhos iam para casa da minha mãe para comer, e eu e ela, a gente bebia água. E aí, o profeta chegou para ela assim, de bicicleta lá, vendendo salada de fruta, bateu nas costas dela: irmã, Deus manda te dizer que ainda vai piorar mais um pouco. Aí na mesma hora ela falou: tá repreendido. Isso não é de Deus, não. Mas foi, irmão. E o cara era profeta. Mas Deus, glória a Deus, que a gente não desistiu, estamos aqui até hoje. Mas tem promessa que Deus já liberou também nesse altar sobre as nossas vidas também. E Deus vai cumprir, irmão. Como tem promessa que Deus já liberou sobre a tua vida. Então não desista, permaneça. Permaneça. Eu achei que já estava no limite. Deus ainda espremeu mais um pouco. Deus sabe aonde a gente consegue suportar. Se eu aguentei, tu também vai aguentar. Você entendeu o que eu estava falando? Eu passei, porque hoje eu posso falar para você aqui também. Vale a pena persistir, vale a pena continuar. Tá difícil, tá sangrando, continua, que Deus está fazendo, irmãos. Deus está preparando. O milagre vai chegar, a promessa vai se cumprir. Continue, Deus está te preparando. E Deus está preparando. Deus está lapidando. Porque no momento certo, o que Ele liberou vai se cumprir. O casamento vai chegar. E se não chegar, sirva ao Senhor. Mas o que Ele prometeu, Lindomar, vai se cumprir. E muitas das vezes pode ser, não é a nossa vontade, nem o nosso sonho, mas vai ser o sonho dele e vai ser bom pra caramba. Vai ser top. E essa mulher chegou lá, só tem um pouquinho. E aí Elias vai liberar uma palavra para ela. No 10. Ou melhor, no 12, né? Parei no 12, vamos lá no 12. Tenho apenas um punhado de farinha que encheu numa vasilha e um pouco de azeite. Vou fazer e meu filho morreremos. Aí no 13, Elias, porém, disse: não tenha medo. Vira para o teu irmão e fala: não tenha medo. Mais uma vez. Agora com o dedo de profeta. Não assim. Não assim. Não tenha medo. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Não tenha medo. Faça o que acabou de dizer. Olha Elias falando para ela: faça o que acabou de dizer. Vai, faz um pão sim. Porém, e aí é onde a gente não quer. Vai, faça o que acabou de dizer. Mas primeiro, faça um pouco de pão para mim. Mateus 6:33, que todo mundo conhece: buscai primeiro o reino de Deus. Vai, mas faça primeiro para o profeta. Faça primeiro para Deus. Obedece o que Deus está mandando. Para de agir da forma que tu quer, da forma que você acha. Se Deus já falou, para de insistir. Só está perdendo tempo. Vai ficar igual o povo no Egito, rodando, e não vai acontecer porque não está obedecendo. Deixa de ser teimosa, deixa de ser teimoso. O profeta, Deus não mandou, vai. Mas não merece. Não estou perguntando se merece, Deus está mandando tu fazer.
Não é a tua vontade, é o que Deus mandou. Senão vai ficar rodando e atrasando a promessa. E aí não quer esperar. Deus falou para negar esse relacionamento, nega. Não, mas eu amo, eu não vivo. Vive sim. A gente só não vive sem Deus, sem a presença. Eu não posso largar esse trabalho. Pode. Ou eu vivo para Deus ou eu não vivo. Faz o que você vai fazer, mas primeiro para Deus. Não, e é coisas básicas às vezes também. Não, eu preciso fazer mais uma horinha extra, senão não vai fechar o mês. Eu nunca vi um justo. Salmo 37, 25. Para com isso. Tem que puxar mais uma corridinha, porque senão esse dia não vai bater. Então você não acredita em Deus. Então rasga a tua Bíblia, porque Ele está falando para buscar primeiro o reino. Ele está falando primeiro para fazer para Ele. Malaquias, como o pastor trouxe mais cedo, se não faz prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu, então rasga a Bíblia e confia em você. Então para que você está vindo na igreja? Então para que está lendo a Bíblia? Se você confia na força do teu braço. A Bíblia vai dizer que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas aqueles que confiam no Senhor alcançarão, chegarão. Então, siga o que Ele está dizendo. Vá lá, faz o pão que você falou que ia fazer, continue fazendo ali, mas primeiro para mim. Para mim, depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu. Primeiro é Deus, irmão. Amará o seu Deus acima de todas as coisas. E aí sim, aí no 14 o Elias vai liberar para ela. Pois assim, diz o... Quem está dizendo? Senhor, irmão. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, sempre. Enquanto você estiver buscando do teu jeito, vai estar faltando sempre. Você nunca vai estar satisfeito. Por isso que pessoas trabalham, conquistam, tem isso, tem aquilo, mas nunca está satisfeita. Sempre está faltando alguma coisa. Não adianta. Se você não estiver debaixo do propósito e dos sonhos de Deus, sempre vai ter um vazio na tua vida. Pode formar a faculdade que quiser, pode ter a melhor empresa, pode se tornar rico, milionário, mas se não estiver debaixo do propósito de Deus, sempre vai ter um vazio, sempre vai estar faltando alguma coisa na nossa vida. Por isso que Ele falou, faz primeiro para mim, porque sempre haverá. E eu quero ampliar isso aqui. Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva. Deus está falando, irmão, enquanto fizer primeiro para mim, nunca vai faltar o pão de cada dia, nunca vai faltar a alegria, nunca vai faltar a bondade dEle, nunca vai faltar a paz que excede todo entendimento, nunca vai faltar. Eu não quero trazer aqui para o mundo material, eu quero trazer para o espiritual mesmo, irmão. Nunca vai faltar a paz que excede todo entendimento sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus filhos. O que o Senhor está dizendo, me obedece, faça primeiro para mim e deixa que depois eu faço. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, sempre, irmãos. Aquela mulher poderia fazer, comer, ia morrer ela e o filho, mas Ele falou, faça para mim, que nem teu filho, nem você vai morrer, vai ter vida. E quando Ele falou, até enviará, ainda faltava 1 ano e meio de chuva. E eu não quero ser robótico aqui, não, eu não vou. Pastor Alexandre, de manhã, ele multiplicou, fez os dias que faltava de 1 ano e meio, porque o Espírito Santo direcionou ele. Eu não quero. Aqui não é nada robótico, porque a gente faz o que o Espírito Santo manda fazer, direção. Poderia chegar aqui, multiplicar também, falar, daqui 1 ano e meio, não. Mas não foi isso que Deus ministrou comigo. O que ministrou comigo, irmão, é que se você obedecer ao Senhor, sempre haverá o pão.
realmente o Salmo 37, 25, bota para mim. É isso que Deus ministrou comigo. Porque se eu tiver a paz que excede todo entendimento, o pão não vai faltar. Porque se eu buscar o Senhor todos os dias, o dinheiro não vai fazer falta para mim. De verdade. Porque quem tem a presença tem o contentamento do Senhor. Fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. Farinha fala de pão, irmão. Azeite fala da presença. E o que eu mais quero na minha vida, como Paulo falou, Senhor, não deixa eu ter muito, para que eu não me soberba e saia da tua presença. Nem me deixe faltar, para que eu não pense em roubar e também sair da tua presença. Me dê o necessário de todos os dias. Porque se Deus me der o necessário de todos os dias, o restante Ele acrescentará. Buscai o Senhor e sua justiça, e as demais coisas Ele acrescentará. Então fui jovem. Ele está falando, o profeta está falando, eu fui jovem, o salmista está dizendo, eu fui jovem. Eu vi, nunca faltou na minha mesa. E agora sou velho. Eu nunca vi um justo, um verdadeiro cristão passar necessidade, nem ser abandonado, e nem a sua descendência mendigar um pão. Irmão, eu não quero que meu filho seja o melhor doutor, o melhor médico, o melhor. Eu só quero que o pão de cada dia esteja sobre a minha descendência. Se Deus acrescentar, amém. Mas uma palavra eu tenho. Sempre haverá farinha, sempre haverá pão aos verdadeiros cristãos, aos verdadeiros que obedecem. Sempre haverá, sempre haverá. E é sobre essa palavra que eu quero terminar. Sempre haverá o pão de cada dia sobre a vida de cada um que continuar sendo verdadeiro, obediente à palavra do Senhor. Sempre haverá farinha. Não vai faltar azeite, pai. Não vai faltar azeite, mãe. Não vai faltar sobre a tua descendência, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se coloque de pé nesse momento.